Hoje a gente vai falar sobre agricultura regenerativa e, além de falar do que está acontecendo no Brasil, eu trouxe dois convidados que têm uma experiência vasta e muito interessante de fora. Então a gente vai falar sobre agricultura regenerativa no mundo e também sobre alguns mitos sobre carne, algumas questões que a gente vê no Brasil, mas acho que vai ser muito interessante porque a gente fala bastante nisso aqui. E seguidamente a gente tem alguns exemplos de fora, mas quem vive e quem já participou, no caso de alguns projetos, como os guris que eu vou chamar daqui a pouquinho, eles realmente vão contar como que funciona no dia a dia, essas visitas nessas fazendas, como eles fazem essa agricultura diferente, que às vezes a gente não conhece aqui ou conhece por outro termo. Então, oi pessoal, tudo bom? Então eu vou esperar eles entrarem aqui e a gente já vai começar a conversa. Oi Silvia, tudo bom? Oi professor Sérgio. Vocês estão me escutando bem? Tudo certo? Só para adiantar aqui, eu tinha colocado no story, mas quem de repente assistir essa live depois, tem um documentário que foi recém-lançado, que é do Will Harris. Ele conta a história, na verdade, da White Oak Pastures, que é essa fazenda dos Estados Unidos, da Georgia. E o Will, até assim, é legal justamente nesse documentário que se chama The Rebel Story, né, a história do rebelde, porque o Will realmente ele é um rebelde, assim, ele reinventou muita coisa e mostra nesse documentário, que é bem curtinho, tem acho que uns 30 e poucos minutos, o como ele fez a diferença, não só ali naquela fazenda dele, na propriedade, mas na região. Então mostra um pouquinho de alguns dados, inclusive. Oi, Diogo! Inclusive dados da região, então é bem legal quanto a isso. Vamos ver se os guris estão entrando aqui. Tiago, Zé, se vocês entrarem, acho que vocês vão ver aqui do lado coisinha de solicitar para entrar. Eu não vi vocês ainda. Vamos ver. Vou ver aqui se os guris. Se vocês tiverem... aqui o Zé já entrou. Oi, Zé, já vou te chamar. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, perguntas, a ideia aqui é ter um bate-papo, essa conversa. Podem usar esse balãozinho aqui que tem essa interrogação, que daí a gente consegue puxar a pergunta bem fácil. Aqui. Oi, tudo Oi, bom? tudo. Tudo bem. Tô esperando aqui o Thiago entrar, daí a gente já... Acho que ele deve estar por aí. Já Beleza. comentei, já mencionei aqui o documentário do Will, do Will Harris, caso o pessoal não tenha visto uma story anterior ali, eu coloquei até o link, né? Que foi lançado há pouco tempo, né, Zé, esse documentário. Então, Não sei eu se... não sabia. Eu fiquei sabendo Ah, através de você. tá, foi bem pouco. Eu vi, eu acho que uma semana, 2 semanas Legal. atrás. Bem recente, assim. Bem recente mesmo. Muito boa essa fazenda, para quem não conhece, White Oak Pastures, é uma das maiores fazendas, né, que chamam de É, regenerativas. é. E Um exemplo, né? Eu acho, Zé, que a gente pode. Eu vejo aqui, a gente consegue ver se quando o Thiago entrar, tu pode te apresentar, se tu quiser claro, começar, falar um pouquinho de ti, daí quando o claro. Thiago entrar aí, a gente começa a conversar com ele. Sim, eu sou José Guilherme, sou estudante de arquitetura e eu acho que o que eu mais tenho para contribuir hoje aqui é a respeito de uma vivência que eu fiz recentemente no Canadá, né, onde eu estudei urbanismo na Universidade de Calgary, e durante o verão eu trabalhei num rancho, né, um rancho, uma pecuária regenerativa também, que são pioneiros no Canadá. A família Biggs, eles foram presidentes da Associação de Manejo Holístico do Canadá, então eles que trouxeram todo esse tema, agricultura regenerativa, e hoje eles são muito céticos em relação a esse tema. Você fala com eles, eles tipo, é regenerativo, mas
eles sabem que eles são diferenciais, mas passam por dificuldades climáticas, né? Estão num lugar muito árido. Você conversa com eles, eles têm É perto de Alberta? Em Onde Alberta, fica? É em Alberta. província de Tá. Alberta. É um clima semiárido, mas que no tempo que eu estive lá foi árido. É um clima quase de deserto. Nossa. Então eles e assim com todo esse trend que surge em volta desse tema, eles ficam mais céticos em relação ao regenerativo, porque um vem e fala que é regenerativo, vai ver meia boca, assim, né? É uma coisa, querem vender essa ideia. Eles Claro. sim, mas foi muito especial para mim, em todos os sentidos, né? Aprendi muito, mas assim, espiritualmente, né? Eu posso elaborar um pouco mais depois. Você vê a relação deles com os animais, você vê a ordem, o funcionamento, o dia a dia, né? Sobe o sol, desce, você vê toda aquela ordem, que é uma área que foi muito pouco afetada pelo ser humano. Sim. Uma área assim selvagem, completamente. Então, você tá lá Eu, naquele cenário, naquela pradaria, assim, uma coisa que para mim, que viveu em São Paulo a vida toda, foi incrível. imagino, imagino. Eu sigo eles aqui no Instagram, né? Depois a gente pode colocar aqui o link, tudo direitinho. Eu posso colocar na legenda para quem quiser acompanhar. E é lindo, né? Lindíssimo. Às vezes tem uma foto assim, só tu fica parado olhando. O É Dylan, né, demais. O o Dylan, favor é. dele, ele é fotógrafo. Ele tem uma câmera, ele tá sempre com a Ah, câmera, tá sempre de olho em tudo, né? E pega umas fotos incríveis. então Vale a por pena o isso. Instagram, assim, vale a pena seguir, porque ele tá sempre engajando, mesmo você gosta ou não de fazenda, assim, você vai ver umas paisagens incríveis, né? É lindíssimo, é verdade. Eu até vou ver aqui se por acaso o Thiago não colocou nada no Whats. Não, não botou nada. Será que ele não conseguiu entrar ainda? Então, se Não você sai da colocou, live, né? Não, não, acho que não? ele pode ficar aqui. Eu acho que daqui a pouquinho ele vai estar. Eu vou dar um oi aqui só pra ele, pra ver se ele vê. Porque eu não vi ele ainda aqui. Ele não entrou pelo menos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só confirmar se ele não tá, mas eu acho que não. É De T. primeiro eu não sabia se eu tinha, como é que era, né? Aí eu lembrei que eu tenho que entrar na live e Eu receber. acho que ele tá. Ele tá aqui, sim. É Ah, beleza. TH. Acho que ele vai entrar agora. Thiago, te convidei. Deixa eu ver se ele vai ver. Ele disse que não tinha recebido a solicitação. Vou te mandar de novo, Thiago. Acho que vai ir para ti. Acho que agora vai. Vamos ver. Eu recebi o teu pedido aqui, Thiago, e dei o ok. Vamos ver se tu vai. Não está conseguindo participar. Apareceu aqui para mim. Que estranho. Thiago, faz o seguinte, tenta sair e voltar. Vamos ver se tu consegue daí me solicitar de novo. Apareceu para mim uma mensagem que tu não estava conseguindo entrar. Mas, hein, Zé, me conta, por que que vocês foram... Bom, vocês já se conheciam e foi a coincidência de irem para lá e Então, eu conseguirem conheço, esse... eu estudei desde pequeno com o Thiago e Ah, assim, a gente conhece desde os 5 anos e, e aí ele assim que se formou foi para a Universidade de Calgary, estudou, ele pode falar um pouco melhor, mas estudou primeiro, né, astrofísica, foi para psicologia e hoje está em ciência da de energia, né, energia. Energy Aham. Science. E aí, assim, eu sou muito amigo dele, nós dois fazemos a dieta carnívora, assim, né? Uhum. E meio que entrou nessa junto. Durante a pandemia, ele voltou para o Brasil, estudou à distância.
Então a gente se Ah, que aproximou muito, legal. né? Fa- Aí fazia churrasco todo fim de semana, discutia sobre esses assuntos, pesquisava fornecedores de carne. E Ó, aí, acho que ele vai e entrar aí eu aí. decidi morar lá com ele, né? Ter essa vivência Opa, lá. Oi, Thiago! tudo bem? Tudo jóia? Os técnicos aqui, tudo certo. Imagina, não tem problema. É que a gente quer falar dos mitos da carne aí, dessas coisas, começa a nos censurar. Tava introduzindo você, Você viu, né? tava te introduzindo para você. Opa, obrigado. É, a gente estava conversando, Thiago, não sei o quanto tu ouviu, mas o Zé basicamente aqui já se apresentou, falou um pouquinho da história dele, e eu estava Uhum. perguntando justamente o porquê que vocês tinham ido para o Canadá e né, como vocês se uniram lá para ir depois ter essas experiências nos ranchos, nas fazendas. Se quiser contar um pouquinho também, ele já comentou da tua formação, mas se tu quiser contar um pouquinho, fica à vontade. Ah, claro. Bom, eu fui lá estudar, né? Fazer faculdade, graduação. Eu estou estudando agora ciência da energia, psicologia. E, bom, a gente estava nesse assunto aí de carnes, grass-fed, né, gado engordado a pasto. E nesse meio todo, o Zeg decidiu que queria fazer um ano lá fora, ou pelo menos transferir os créditos. Ele vai estudar no Canadá, e a gente, sendo amigos desde a infância, achou que seria uma ideia bem legal, e ele já estava com esse interesse junto, né? Então, chegando lá, eu mostrei para ele tudo que eu já tinha aprendido, né, dos produtores de lá, e obviamente a gente sempre teve o canal aberto ali de comunicação, já contando para ele sobre o TK Ranch. Foi uma doideira, assim, pós-pandemia que veio todo esse interesse, mas Uhum. basicamente eu cheguei no Canadá e falei, olha, eu vou só achar carne boa, de alta qualidade, grass-fed, só vou comer isso. Então, saí numa missão para achar a melhor carne. Na verdade, fiz um jejum por alguns dias até eu achar o TK Ranch. E quando eu achei o TK Ranch, eu só comi comida deles, carne deles, assim, bom, até eu ir embora e voltar para o Brasil. Mas, enfim, foi uma experiência incrível. E a gente, quando a gente chegou lá, a gente foi nessa de entrar em contato com esses produtores. Conversamos Uhum. com a Colleen e o Dylan do TK Ranch. Eu já tinha, vamos dizer, virado amigos da Colleen, porque eu ia lá comprar carne, saía com uma caixa de 20 a 50 quilos, dependendo do dia. E essa era a comida do mês, de 2 meses. Então a gente foi desenvolvendo uma amizade. Como ela perguntava, né? O que vocês fazem com tanto bacon, assim? O que vocês estão fazendo, sabe? O que vocês estão fazendo com toda essa carne? E eu falava, tô comendo, tô me nutrindo aqui. Tá E eu contava da minha revendendo. história. É. Exato, ela achou que tinha alguma coisa suspeita acontecendo, mas não, eu só tava comendo mesmo e contava pra ela de como isso transformou minha vida, como, sabe, eu me sentia muito melhor, pensava melhor, de todas as maneiras minha vida melhorou, minha saúde melhorou e, bom, desenvolvi essa amizade, Zegui chegou, a gente se introduziu, né, e vai e volta, a gente pesquisando mais e mais, encontramos o Takora Cohen também, do Cohen Farms. Nossa, Uhum. assim, só contar do Takora já é realmente uma história toda, porque a criatividade dele, ele é jovem e, sabe, faz coisa que você não escuta falar em nenhum outro lugar. E ele faz isso sozinho, numa fazenda pequena, uma produção pequena e extraordinária. Bom, isso é uma introdução. Não sei onde É, está, eu não. entrei aqui no meio, falei os pontos mais importantes só. Claro, não, tá ótimo. Só para situar o pessoal que eu comentei antes, a gente falou, né, que era em Alberta, que esse rancho, o TK, que a gente tá falando, depois a gente coloca aí na legenda para o pessoal também começar a seguir. E uma coisa que eu ia perguntar para vocês, então, foi pela saúde, digamos que chegaram nesse tema, foi mais ou menos pela ideia da pesquisa por carne, assim. Exatamente, foi por pesquisa independente, foi através da gente sendo cliente desses produtores. Que legal. E, e interessante do Takora foi que a gente, antes de eu de fato me mudar para Alberta, eu fui visitar o Thiago, passei alguns dias lá com ele já tinha me mostrado o Tiki Ranch, e a gente. E aí no final, antes de eu voltar para São Paulo, ele me mostrou um vídeo: olha esse cara, esse Takora Cohen, ele faz umas coisas, ele alimenta os porcos com leite fermentado,
grãos fermentados no leite, no soro do leite, né? E a gente viu Muito aquele vídeo que acho que massa. você viu também. Eu falei, meu, esse Vi. cara é animal, esse cara é meu ídolo. E no final do vídeo ele falou, olha, a gente está vendendo em Alberta, a gente nem sabia que ele era de lá. Ele falou, a gente está Olha vendendo em só. Alberta, em Calgary, em Edmonton. A gente, meu, vamos até lá. Um ano depois, né, um pouco menos de um ano, me mudei para o Canadá, a gente agendou um tour e conhecemos lá a fazenda dele, tudo que a gente viu no vídeo, né, o processo da aquacultura, que ele cultiva essas plantas aquáticas, né, erva de pato, e como ele produz esse alimento dos porcos e das galinhas, fermentando grãos com o soro do leite, ele separa a nata, sobra o soro, e mistura esses grãos dessa planta aquática, que também assim, é uma planta que é considerada praga, porque ela se multiplica todo dia e tampa, né, a superfície de luz. Então, se você tem peixes ali, você quer criar outras coisas, é considerado praga. Ele usa isso, fermenta, que parece que é também muito proteico. Ele estudou, tem mais proteína que soja, né, vai saber. E Ele aí menciona isso. alimenta os porcos e as galinhas com essa comida, e foi descobrir depois, através de um professor da Universidade de Toronto, que o perfil nutricional dos porcos tinha ômegas 3 que tipicamente são encontrados em frutos do mar. Isso é muito interessante, porque porco convencional, a gente entende que a gordura normalmente tem uma relação mais inflamatória, né, com mais ômegas 6. Ômega 6, exato. E aí você vê a foto do porco dele, você não consegue distinguir o que é porco e o que é carne vermelha, assim. Isso é um pouco da raça, mas também o marmoreio, tudo é uma coisa que você não vê em qualquer porco, mesmo sendo a mesma raça. Exato. Para o pessoal também, se depois quiser assistir, gente, eu vou deixar um link para esse vídeo que os guris estão se referindo, que é um vídeo muito legal, assim. Eu acho que, não sei se é 20 minutos, talvez um pouco mais. Eu comecei a assistir e daí um dos comentários, quando tu termina, tu fica assim, né? O que esse guri tá fazendo? Esse cara, assim, é demais. Ele vai lá, em 20 minutos ele conta todo o processo que o Zé comentou agora, faz essa fermentação, vai lá, colhe essa alga, dá a fermentação, a ração para os porcos, faz tudo. E daí um dos comentários até foi engraçado que dizia assim, nossa, em 20 minutos ele fez isso. Eu tô aqui encantada. Todo mundo assim realmente fica impressionado, né, de como ele consegue. E é muito legal porque é esse sistema de permacultura e tu assiste outros vídeos dele depois no YouTube. É um canal ótimo que ele tem. Tu vai assistindo e vai entendendo como funciona toda a fazenda, toda essa lógica da permacultura, né? Que é muito Esse bom. vídeo, se quiser falar... Claro, eu ia só contar, tempo, né? realmente, esse aspecto aí é impressionante, né? Que o que às vezes você passa o dia fazendo, ele montou o sistema dele para que em 20 minutinhos ele consegue fazer todas as tarefas da manhã, se preparando para fazer isso de novo à noite, e esse é o dia dele, ele passa o resto do dia dele, né? Ele faz consultoria, faz alguns outros trabalhos. Então ele meio que... O marketing dele, vamos dizer, para as ideias dele, o planejamento dele, é que você quer que os animais trabalhem para você. Você não quer ficar o dia inteiro trabalhando para os animais. E então ele tenta organizar da melhor maneira possível, tenta fazer isso de uma maneira que não só os animais que estão se movimentando o tempo todo, indo buscar a própria comida deles, mas eles também estão ajudando os outros processos dentro da fazenda. Então, soltando né, o esterco deles é captado pela chuva, vai parar no lago, onde o duckweed, esqueci o nome, essa alga. Exato, essa alga cresce, nessa mesma lagoa a vida aquática, né, está proliferando, crescendo, criando nutrientes que depois ele bota de volta na comida, cria um produto de altíssima qualidade. Na verdade, altíssima qualidade nem tem referência para esse tipo de alta qualidade que ele produz. É um tipo de comida que você não encontra em qualquer lugar. Realmente só com um cara assim. Isso que é de inspirar mesmo. Você pensa, caramba, se essa fosse a nossa ideia de carne, de produtos de origem animal,
o que seria do mundo, né? O que seria da indústria, o que seria, né? O que você encontraria no mercado, assim, enfim, dá esse sonho, assim, mais ou menos. É verdade. E uma coisa é quando vocês falaram dele, eu fui lá, pesquisei e vi né, toda essa parte, todo o trabalho que ele faz. E a gente já comentou aqui da White Oak também, mas quem quer conhecer alguém fazendas nos Estados Unidos também tem bastante referência. Tem a White Oak, que é do Will Harris. Tem, eu acho que o do Joel Salatin, que talvez seja mais clássico, assim, que todo mundo gosta e referencia, né? Que é a Polyface Farm, que é justamente assim, é isso que tu está falando, os animais estão trabalhando ali para que as pessoas não fiquem, digamos, 100% do tempo com eles. Eles vão lá e tem todo um rotacionamento das pessoas, claro, e utilizam aquelas cercas elétricas, outras coisas, mas tem também um funcionamento assim que é, digamos, clássico. Depois dos animais lá, dos grandes, as galinhas vão lá, ciscam no esterco. Então, é bem legal como funciona de uma forma assim bem similar, talvez, vários O desses Joel, fazendeiros, né? ele inventou muitos tipos de infraestruturas, né, de fazendas regenerativas. Ele, né, tem o chicken coop, né, que é como se fosse um galinheiro móvel. Né? Então, tem dois, tem o chicken mobile, né, a galinha móvel e o galinheiro móvel. E o galinheiro móvel, acho que o galinheiro, assim, tem dois tipos, um que é para galinha de corte e um que é de ovos, né? O de ovos já é maior, você move menos, tem uma cerca em volta. Já as galinhas de corte, que tem uma vida um pouco menor, você consegue pastar, são galinhas de pasto, né? E então, isso é vantajoso quando você tem uma área muito grande e plana, né? Porque você tem que todo dia ou a cada 2 dias mover um módulo, né? E aí, com isso, você consegue ter galinhas de pasto, que estão usufruindo de todas, né, os insetos, sementes que elas vão encontrar ali. E protegidas, né? Não ficam protegidas assim, dos que elas têm que predadores. sair. Exato, exato. Vocês conhecem aquela Pasture Raised, que é uma bem grandona, Pasture Bird, agora eu não lembro. É Pasture Bird, eu acho. Que é dos Estados Unidos também, que foi inspirada no Joel, e os caras, assim, mas eles estão, assim, em grande escala. E são enormes. Esses carrinhos, né, que a gente fala, na verdade já são baita de estruturas, e eles fazem esse processo, exatamente esse que o Joel faz, mas numa escala super... Então, ele É bem legal. influenciou muita gente, né? Tem também um que Muita gente. segue Angel Acres, que são duas irmãs que você pensa, né, que mulher não vai conseguir trabalhar na roça. Aí essas duas, com essas infraestruturas que são, de certa forma, facilitam a mão de obra, né? Sim. E elas tomam conta de tudo. Sim, claro. Não, com certeza. Não, muito legal, muito legal. E o que mais chamou a atenção, assim, de vocês nessa parte do marketing, que tu comentou, eu acho, Thiago, do Takora, que ele tem, assim, muito forte, até foi por isso que vocês acabaram encontrando ele, né? No final do vídeo ali, que ele falou, tô vendendo em Alberta, algo assim. E o que vocês acham, assim, que tá mudando, talvez, na cabeça dos consumidores, ou o que vocês viram mais lá no Canadá sobre essas questões? Vocês viram as pessoas realmente preocupadas mais com essas questões? Com certeza. Tanto que você pesquisa online, né, grass-fed beef, bife criado a pasto, as opções, assim, são muito maiores do que aqui. E volta naquele assunto que o Zé mencionou, né, a padronização do bife também. Então, lá os padrões são mais altos e as pessoas são mais ligadas também nesses assuntos de pecuária, agricultura, eles entendem um pouco mais dos impactos. Pode ser também que a gente, né, em Alberta, é um estado mais, vamos dizer, rural, no geral. Sim. Eu tinha muitos amigos que a família deles eram da fazenda, viveram a vida toda na fazenda, cresceram em cidades pequenas, ou, né, comunidades pequenas, e então acho que só você entrando em contato com isso, essas questões, né, essas pautas viram muito mais importantes, parte do seu dia a dia. Então isso gera um mercado e você consegue vender essas carnes. Se você fala grass-fed, isso realmente muda a perspectiva das pessoas sobre o seu produto. Aqui você faz criado a pasto, todo mundo pensa, mas toda vaca é criada a pasto. Tipo, o que tem de novo aqui? Eles às vezes não realmente entendem a diferença, né, nutricional ou o impacto no meio ambiente, não entendem exatamente
o que eles estão pagando. Eles veem ali, nossa, é mais caro, mas então eu vou comprar a carne mais barata. Mas não é só isso que você não está pagando só por um produto diferente, você está pagando por um produto muito premium, produto que está fazendo, né, uma diferença para o meio ambiente, uma diferença para a sua saúde, e, enfim, então isso acho que faz um pouco mais faz mais parte da vida deles lá do que aqui. Mas isso está mudando também, né? A gente tinha mencionado aí o Roberto Barcelos traz isso, a Natural Meat, uma empresa brasileira que está trazendo esse tipo de, vamos dizer, palavras. Estão usando essas palavras que são de fora, as palavras gringas, estão usando elas aqui, e agora está tendo uma onda maior e maior, né, sobre esse tipo de produto. Sim. Então, eu ia até mencionar, tem nos Estados Unidos tem The Good Ranchers, Alpine Butchers, Butcher Box é uma Butcher Box, a Dayana faz propaganda deles. Exato. Eles apoiam ela. É muito bom. E você vê, Sim, é uma lista grande. Eles pagam, como é que fala? É tipo, subscription. É uma Né? assinatura. Você paga todo mês assinatura, exatamente. Isso aí. Tem aqui, guris, vocês não são aqui do Sul, né? Mas a gente tem aqui bem pertinho aqui da cidade que eu moro, que é a Pedra Moura. Eles têm, depois vocês podem entrar ali, eu vou colocar, Pedra Moura. Eles têm também esse sistema de assinaturas, porque o que facilita, né? A gente tem uma cadeia muito mais curta, então não precisa lá da fazenda ir para o frigorífico, do frigorífico ir para o varejo, e daí a pessoa vai lá no açougue comprar, ou no mercado. Eles já entregam lá do frigorífico, embaladinho, tudo prontinho na tua casa. Pô, que legal. E tu faz esse esquema de assinatura, é o mesmo que vocês estão falando do Butcher Shop. Eles entregam na tua casa, assim, eu quero o kit da semana, ou não precisa ser só assinatura, tu pode comprar esporádico também. Já comprei esporádico e a carne é maravilhosa. Pô, legal. E daí tu faz isso. E é recente, muito recente, é de uma cidade aqui próxima, é Rolante o nome da cidade. Não sabia. Bem legal. Bem legal. E faz diferença, você falou que eles produzem, abatem, eu não entendi direito sobre a produção. Na verdade, assim, a produção, na verdade, eles têm parceiros, as fazendas são parceiras. Eles são, eu acho que o Zé Gui usou essa expressão antes, que eles são curadores, a gente pode usar talvez esse termo. Eu tenho quase certeza. Depois, isso, Rolante RS, Alessandra. Rolante. E eles fazem daí, eu sei o seguinte, eu não tenho certeza se o frigorífico deles é próprio, mas eu sei que é um frigorífico pequeno, assim, aparência, porque eles mostram bastante, sabe, os bastidores. Tá fazendo lá, tá cortando, tá fazendo o empacotamento de tudo que é, todas as carnes, eles vão mostrando bastante disso, é bem legal. E a entrega é deles, a entrega, assim, é um caminhão, assim, todo adesivado, sabe, bem legal. Pô, muito legal. Bem show. Isso traz um assunto que é muito, muito legal, assim, do Zé Gui também tocar. Ele teve essa experiência no TK Ranch, que é a verticalização desse processo, né? Então, é o boi que nasce no pasto, é criado no pasto, criado, engordado, abatido, processado, embalado e vendido, tudo da mesma fazenda. É um processo que, assim, pessoalmente eu não vejo esse tipo de processo, nem sei se é legal aqui no Brasil esse tipo de processo, infelizmente. E mesmo que o Canadá está um pouco à frente desse tipo de processo, se você for ver o vídeo do Takora Cohen, há 4 anos atrás ele postou, né? Ajudem a gente a legalizar o abate na fazenda do animal. Olha que doideira, 4 anos atrás você não podia abater o seu próprio animal na fazenda. Você precisava ou construir um facility de processamento, um lugar para processar esse animal fora da fazenda, que é custo de transporte, né? E não só isso, mas estresse para os animais, ou você tem que terceirizar, que você tira um corte do que você estaria fazendo com esse produto. Então, realmente... Exato. Thali, botou ali a procedência. Não, são questões bem, assim, bem pontuais, que nem tu disse. Essa do frigorífico, eu sei, assim, se o frigorífico vai ser certificado, tem tudo que é CIF, tudo que precisa, sem problema. Eu acho que ele pode ter. Não precisa ser um frigorífico, digamos, muito grande, pode ser um frigorífico pequeno. Eu acredito que seja nessa linha. Mas eu entendo, assim, digamos, essa descentralização quase que total. Isso acontece na Austrália. A gente também comprava carne lá direto da fazenda.
e era o produtor que colocava lá no site tudo bem certinho, o que que tu queria, tu fazia a tua encomenda lá, por exemplo, de um quarto de boi, e ele te entregava a caixa um tempo depois, quando ele fazia esse abate do animal, ele entregava lá a caixa tudo certinho e ele mesmo tinha abatido. Então era É bem bom saber. descentralizado. Na Austrália funciona assim. E realmente, né, os custos são outros. Imagina, tu vai tirar ali direto para o produtor, realmente, se ele consegue fazer isso, tu vai conseguir um custo e um valor muito mais interessante, né? Uhum. Tem um Com modelo certeza. muito interessante que é aqueles abatedouros em trailer, né, um abatedouro móvel, que eles vão até o pasto, ou talvez teria que ter alguma estrutura, algum curral, onde ele possa Uhum. ter o animal, mas que ainda é o habitat dele, eles estão acostumados, e diminui ainda mais o estresse, né? Porque eu acho que, no Sim, final de contas, isso é sobre estresse, né? Eu acho que faz uma grande diferença você abater o animal no habitat dele ou ter que transportar ele para um abatedouro, assim, é um estresse anormal para eles, Uhum. ter que entrar num trailer que eles nunca viram antes, nunca entraram antes, passar às vezes dias, né, mas ou horas mesmo assim, né, nesse ambiente, estrada, chega lá num ambiente diferente, não sabe o que está acontecendo, barulho, e no Tiki Ranch, não sei se era sobre o Tiki Ranch que o Thiago estava falando, que é um modelo 100% vertical, né, eles fazem absolutamente tudo, não terceirizam nada, desde uhum. da cria até a venda, né? Sim, Então, por isso que a gente ia comprar carne com eles. Eles tinham uma unidade deles que tem a loja, é a unidade de processamento. Então, sim. eles abatem na propriedade, tem uma unidade que é o abatedouro na propriedade, o gado vai andando até esse abatedouro, é abatido, meio que esquartejado. Antes de ser esquartejado, ele é dry aged, né? A carne é maturada. Então, eles Uhum. fazem que é a forma norte-americana de maturação, que é com a carcaça inteira. Então, você tem menos perda, mas também é um outro tipo de dry age. E aí tem o responsável ali pelo abatedor, o açougueiro, que esquarteja, né, e leva as peças para essa unidade de processamento em Calgary, e lá eles Uhum. transformam em todos os tipos de produtos, né, carne moída, todos os produtos que eles fazem. E Sim. eles estavam tentando fazer produtos com maior valor agregado, assim, estavam na última, logo antes de eu sair, eles estavam prestes a fazer umas mudanças, né? Que Ah, eles também que prestavam legal. serviços, abatiam animais de outras pessoas e acaba ficando, Uhum. em média, assim, 8 animais por semana. E mais, assim, uma média de 6 porcos. Então, num dia a É, gente... imagina, né? É pouquíssimo perto de uns grandes aqui que a gente sabe. É. E você Uma nota coisa. a Ah, diferença, desculpa. desculpa, Não, pode assim, falar. né? Você nota a diferença, assim, no cheiro, no comportamento, na inflamação das juntas dos animais do Tiki Ranch, os animais que vinham de fora. E também Uhum. no estresse, né? Porque os animais do Tiki Ranch foram andando até lá e os animais de fora entraram no trailer, estavam muito assustados. E você vê uma diferença drástica. Sim. Ah, imagino. Eu até vou voltar aqui que passou um comentário bem legal. Teve uma pergunta, eu acho, Zé, que falava assim, ó, os primos. Peraí. Os primos do Zé. O Zé Gui tem primos que fazem isso aqui em Joaçaba. Se tu quiser Sim, comentar. esqueci de mencionar Joaçaba também, Santa Catarina, né? Bem pertinho aqui, né? Rio Grande do Uhum. Sul. E depois veio uma pergunta de quanto que a indústria paga de prêmio ao produtor por um produto dessa qualidade. Eu acho que ele está se referindo aqui no Brasil. E daí, mais adiante, alguém respondeu que no Canadá, em Toronto, um exemplo, o prêmio era de mais ou menos 30%. Eu vou responder o que eu já ouvi aqui, até em relação ao couro, tá? Quem tinha Uhum. perguntado aqui antes sobre isso. Se o frigorífico está comprando em grandes lotes e não tem essa diferenciação, não tem um tipo de certificação, vai ser muito difícil ele pagar algum prêmio. Vai ser muito Justo. difícil. Isso acho que aos poucos, assim, esses pequenos talvez consigam no estilo. Vou dar um exemplo, tal, que eu acredito que seja assim. Vou fazer uma live em breve com o pessoal da Pedra Moura e daí a gente pode confirmar. Mas acredito que sim, eles consigam passar um prêmio para esse produtor porque é muito diferenciado, não tem como, assim,
o produto no final, o cliente está indo lá e sabe dessa diferença, então eu acredito que eles consigam sim passar um prêmio. E sobre essa questão do protocolo sanitário, a Arcovinos aqui, Arco Ovinos, que é a Associação de Ovinos, que fala bastante sobre questões de ovinos, comentou o seguinte, que o Brasil tem os protocolos sanitários bem definidos que dificultam esse processo de abater internamente. Em ovinos, temos alguns frigoríficos que têm seus próprios criatórios ou propriedades de terminação. Então, acho que varia muito, né? E de região para região também. Então, dependendo do estado, tem um tipo de legislação específica. Isso acontece também para produtos assim, lácteos, por exemplo, um queijo artesanal, uma coisa assim. Isso varia bastante entre os estados. Eu acho que facilita para alguns estados, né? E prejudica outros que queiram fazer algum produto diferente, ter essa diferenciação E realmente. limita o produtor artesanal, né? Você não consegue... Já é difícil vender fora do município. Imagina você produz, tem uma fazenda, assim, renomada mundialmente no município de Amparo. Você já ouviu falar, Fazenda Atalaia. Um queijo que ganhou o prêmio mundial e agora há pouco eles conseguiram uma licença para vender no estado. Imagina. Vender em Amparo, um queijo de qualidade renomada. Então Vocês já ouviram falar daquela história da Lá no Alto? Que é outra também, produtora? Conhece? Todos esses têm uma história para contar nesse sentido. Exato. Depois a gente pode colocar aqui na legenda para o pessoal começar a seguir, acompanhar e ver essas produções, que é justamente isso, né? Não quer dizer assim que porque está acontecendo alguma coisa. Esses dias mesmo a gente estava conversando, um seguidor aqui me perguntou algumas coisas assim sanitárias. Eu disse, olha, eu não sou veterinária, eu não sou, né, não sou zootecnista, não tenho essas informações, mas eu acho que se a gente não falar sobre isso, acontece em outros países de forma diferente, mais descentralizado, o produtor tem mais autonomia, o empreendedor tem mais autonomia. Se a gente achar que tá bom assim no Brasil, nunca ninguém vai fazer nada diferente. Se acharem assim que tá legal, tudo centralizado e não pode vender para fora do estado, imagina que absurdo. Tem umas coisas assim que não tem sentido. Então a gente tem que falar sobre isso, por mais que tenha bastante entraves assim burocráticos, mas se a gente não falar e os produtores não se movimentarem nesse sentido, vai ficar mais difícil, né? Cada vez mais. Sim. A gente estava falando sobre abate dentro da propriedade. Eu acho que tem uma empresa, eu não sei se existe no Brasil para bovinos ainda, mas tem aquela Beef Passion que está indo nessa direção. Então, assim, 90% verticais. Mas a questão, o abate ainda é terceirizado. Eles estão, assim, eu conversei com a Malha, que é a CEO, e ela disse que é possível e que eles estão nos trâmites burocráticos para viabilizar, mas parece que eles vão conseguir, né? Eles já são grandes, já são muito renomados. Sim. Tem o foco no mercado externo. Eles querem, assim, vender em restaurantes chiques do exterior. Brazilian Beef, né? Que está ficando cada vez mais trend. E assim, mas é uma carne excepcional. Assim, a carne deles, nesse curso do Barcelos, o Thiago não pôde estar na degustação, mas assim, tinha um... Perdeu, Thiago? Perdeu logo a degustação. Peguei convite. Peguei convite logo no segundo dia. Nossa, foi dolorido. Mas que coisa! Curtiu tudo, pelo menos contou as histórias. Lá, né? Sobrou para mim. Mas, bom, a Beef se destacou, assim, eu que como carne todo dia, tenho esse gosto apurado, assim, gostei muito. Sim. E é confinamento, né? É um confinamento que eles chamam de spa bovino, que é gourmet. Sim, é muito legal. Tipo, música clássica, jazz, bola para eles brincarem, uns negócios para eles se esfregarem, se coçarem. Tem um patiozinho que, né, ao ar livre para eles tomarem sol, e o dono tá sempre lá, assim, abraçado com eles, assim, curtindo a música. E assim, mas é bem diferente desses outros processos, né? Por exemplo, o Tiki Ranch, até o White Oak Pastures, que eu acho que, assim, no conceito de regenerativo, eu sinto que está mais... alinhado. É mais alinhado com o comportamento natural deles, né? Que é estar no pasto, no rebanho, não tem muita mão de obra, assim, muita manejo manual, né? E o dele é o cara
para manejo de baixo estresse regenerativo, assim, mas que ele dá clínicas de como mover, assim, o centro, né, a questão Sem central, nada, não. como mover, como tocar o gado de forma prática, sem se estressar, sem você se estressar e sem o animal se estressar, né? E Sim, é sempre com um movimento corporal, assim, é uma dança. Você que consegue legal. mover, você move 300 cabeças de gado a pé, mas ele tem cachorros para acelerar um pouco, né? Porque também não é para ser tão desafiador. Ele tem cachorros, ele treinou os cães Uhum. para mover, e isso não é, né, original dele, só que eu acho que ele desenvolveu esse método assim desse relacionamento com os animais, né? Sim, De meio que deixar claro que ele é o líder ali, né? E ele diz que os dois pilares para esse relacionamento é você ter essa dose certa de respeito, como é que é? Era ter respeito e confiança dos animais. Isso ele diz que não aplica só para gado, aplica até para ser humano, sabe? Se você é um líder, né? Você tem que ter respeito e tem que ter confiança. Porque sim, sem respeito, né? Por exemplo, a vaca, né, leiteira, ela sempre tem um trabalho manual, né? A ordenha, tudo, ela está sempre muito próxima uhum. do dono ali. E ela confia. Nunca aconteceu nada que ela nunca teve motivo para temer ele. Mas ela não necessariamente respeita ele. Se ele precisar fazer as coisas de forma mais automáticas, assim, os animais não vão trabalhar para ele. Ele vai ter muito mais mão de obra. E agora, se ele tiver o respeito, e então são doses, né? Você não quer que ele Uhum. tema você, mas você quer que as coisas funcionem, né? Então, ele aplica práticas, assim, que fazem os animais obedecerem ele, com muito pouco esforço. Então, Sim, isso foi sensacional, assim. Ele é muito renomado nisso. Tem clínicas, ensina até nos Estados Unidos. que legal. Que legal. E tu tinha comentado, eu acho, no início, Zé, talvez a gente acho que eu não comentei também, não lembrei, mas acho que o Thiago tinha me falado que eles foram o hub do Canadá do Savory, né? Do Instituto Savory, foi isso, né? Eles tiveram contato com o Alan Savory, que é como se fosse eu não sei falar direito esse nome, é Voisin, Aham, do método Voisin, Voisin. né? Aham. Aqui na América Latina, ele que é esse é o nome, que é o termo que as pessoas usam, mas é assim bem Isso, parecido, né? Que é, pastejo rotacional, né? Você densifica o pasto e sempre mantém eles em isso, movimento, né? E deixa isso. os pastos descansando. Exatamente. É, a gente tem até aqui, inclusive, bastante publicação. Eu não sei se eu comentei, talvez isso com vocês já, mas a gente tem publicações de um professor aqui da Universidade Federal que se chama, tem um termo até específico que é rotatino, que ele coloca justamente essa mesma, é parecida, na verdade, essa metodologia, mas é essa nessa linha do Voisin, do manejo holístico, né? Então até tem assim algumas diferenciações são claras, assim, a questão de tempo, a movimentação dos animais, mas é bem nessa linha. E tem muita coisa sendo escrita aqui pertinho, né, da gente. Então, como é legal, assim, cada lugar foi adaptando e vendo o que vai funcionando também. Tem bastante coisa boa. Então, E vocês querem... Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu estava pensando agora em comentar e perguntar sobre a dieta carnívora, já que a claro, gente comentou lá no início que foi isso que trouxe vocês para esse assunto. E eu acho sempre legal assim fazer essa ponte, né? O pessoal da pecuária às vezes come bastante carne, se diz carnívoro, mas nunca ouviu falar em dieta carnívora, realmente. Então, se vocês quisessem comentar um pouquinho assim, o que seria a dieta de vocês assim do dia a dia, só para o pessoal ter uma ideia. é uma dieta low carb, né? Focada em animais. Eu acho que o princípio dessa dieta é você controlar a sua insulina, né? Eu até monitoro a minha glicemia. Depois que Uhum. eu como, uma hora depois que eu como, eu vejo como isso me afeta. E dependendo de onde ela estiver, se estiver muito baixo, eu como um carboidratozinho, tento manter ela na faixa de 90 e 120, não sei qual é a unidade, mas se você Uhum, medir a sim, glicemia, vão ser esses números.
Então, tentar ser, né, ser bem honesto em relação a isso, mas focar na eliminação de tudo, né, focar no alimento que a gente acredita ser o mais, e de fato é o mais denso em nutrientes e biodisponível para o nosso corpo, menos tóxico, e aí esses outros alimentos dos outros reinos, né, vegetal, a gente vai introduzindo aos poucos, um por um, e você consegue identificar se você teve uma reação, assim, você sabe exatamente de onde veio, né? Então é um processo científico, assim, processo de aprendizado, assim. Sim. Onde tu ouviu falar a primeira vez? Onde vocês ouviram falar de carnívora? Eu ouvi do Thiago, né? Agora... Eu tinha algumas, eu tinha mencionado antes para você, né, algumas celebridades, assim, sabe, alguns influenciadores Verdade. que falam sobre isso. Para mim, o primeiro que eu fui conhecer era o Jordan Peterson, que a galera aí até deve conhecer. Sabe, tem o Anthony Chaffee, Dr. Anthony Chaffee, tem o Paul Saladino. Esses, assim, foram, acho que, 3 grandes que me ajudaram a me organizar, assim, entender direito o que é essa dieta, qual que é essa mensagem, né, por que eu estaria fazendo isso. Assim, trouxeram a ciência para o que... para tentar, né, pra me ajudar a entender exatamente esse processo. Então, o que eu como hoje? Assim, eu diria que eu como 85% carne, e foco em carnes gordurosas, apesar de que acabo comendo carne magra também, tipo filé mignon, mas aí qualquer coisa suplemento com manteiga, com iogurte, com barriga de porco, ou alguma coisa bem gordurosa. E assim que você entra no estado de cetose, né, depois de 3, 5 dias comendo assim, você percebe que seu corpo realmente pede aquela gordura. E eu tenho histórias de amigos que começaram que eles falam assim, eu nunca fui de lamber o prato, sabe? Eu nunca fui de fazer essas coisas que minha mãe chama de porco ou de porcaria. Eles começam a lamber o prato, sabe? Querem mais gordura, jogam um molho da carne em cima da carne, começam a... realmente, um comentário, a Mikhaila Peterson, filha do Jordan, o Lion Diet, a galera deve conhecer. Isso tá ficando super popular, né? E, bom, a base é isso, é que você precisa de carne, e você não pode realmente falar isso sobre nenhuma outra comida, né? Você não pode realmente falar, se você só viver de banana, ou só viver disso, ou daquilo, de Tem qualquer tipo de um grão. doido lá que come umas 20, 30 bananas, né? Não sei se tá vivo ainda, mas tem um. Agora eu lembrei. Sempre vai ter, né? Realmente, mas se todo mundo entrar nisso, é difícil. E eu nunca, assim, nunca vou ser de promover só uma coisa. Tem gente que faz o Lion Diet, que a Mikhaila Peterson faz, né? Que é carne, sal e água. E eu acho que pode ser uma ferramenta incrível para quem quer descobrir o que cai mal na dieta. Então, Isso se tem alguma aí, alergia, se tem algum... É de eliminação, de né? eliminação. Isso que é ciência, né? Você experimentar um negócio, você pega uma comida que você sabe que vai te manter vivo, saudável, e você experimenta com isso. Você vê, beleza, vou reintroduzir uma coisa ou outro, e ver se cai bem. Se não cai bem, você elimina e você sabe que aquilo não está te fazendo bem, mas você precisa da sensibilidade. Não adianta, eu comi 38 ingredientes hoje e eu tô me sentindo mal e eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo. Sabe, se viver assim, todo dia você vai estar doente, toda semana você vai ter algum problema, sabe, alguma disenteria, algum problema na digestão, e você não vai saber por quê. Então é um método, que eu diria, é um método científico, é você sentar e realmente usar o seu corpo, né, o seu discernimento, para tentar entender o que é mais saudável para você. E lembra, vai ter gente que vai ter, para uma pessoa o melhor vai ser isso, para outra pessoa o melhor vai ser outro. Eu e o Zé Gui, apesar da gente fazer essa dieta há muito tempo e fazer junto, né, comunicar sempre sobre o que está acontecendo, a gente acaba comendo diferente também. Eu sinto que é porque tem tantos detalhes, né, fisiológicos que simplesmente são uma hora que você fica sensível, seu corpo pede uma coisa, às vezes eu quero essa coisa, o Zé Gui não quer, o Zé Gui quer, eu não quero, e a gente morou junto, né? Então a gente tinha essa experiência no dia a dia de tipo, nossa, eu comi muito mais hoje do que o Zé, ou o Zé comeu muito mais, ou ele queria muito mais de uma coisa, eu queria mais de outra. Então foi legal, assim, essa experiência junto, especialmente, aprendemos muito. Que massa!
E uma coisa que eu ia perguntar, vocês também medem, assim, medem às vezes a cetose ou só a glicose? Vocês têm um Eu, medidor de eu cetose? faço os dois, É sim. Aí você massa, pega né? o GKI, né, que é o Glucose Keto Uhum, Index. E aí isso é meio que para entender se seu corpo tá funcionando à base de cetonas ou de glicose, né? Quanto mais baixo esse índice, provavelmente seu corpo está puxando glicose como fonte de uhum, energia. É, exato. Uhum. Exato. Para quem quiser saber, gente, o que que esses medidores, essas coisas que a gente comentou, eu tenho até num destaque que eu botei ali cetogênica, eu acho que é o destaque, que tem, eu explico, mostro e faço para vocês entenderem, é bem legal. Deixa eu ver aqui que Ó, o veio umas Pedro, perguntas. Alguém perguntou, a filha do Jordan Peterson, já falamos, né? Ah, comenta se a qualidade de vida é outra, né? É uma questão bem, bem importante mesmo. Para quem tem doença autoimune, e a, então, é bem interessante. a Michaela, ela chegou nessa Lion Diet, que é dieta de carne de ruminantes. Ruminantes são Uhum, mais, né, com 4 intestinos, né? Quatro. isso. E 4 estômagos. isso. E, e porque eles, né, fermentam, eles ruminam, né? Então todo o alimento é muito processado e o que é depositado na gordura é muito mais limpo, né? E Uhum, consequentemente mais provavelmente menos inflamatório, né? Então com ela chegou a essa certeza. conclusão testando, assim, porco não se deu bem, ovos também não se deu bem, até carne maturada, que também produz estaminas, que são o quê? São proteínas assim mais inflamatórias, né? E uhum. Pode fazer mal, pode afetar ela também. foi. Eu tô para convidar uma pessoa que é especialista também em carne de ovinos, porque a gente não vê muito aqui. Ou aqui no Uhum. sul até a gente vê mais na fronteira, mas na Austrália eles amam carne É. de ovelha, assim, nossa, é muito comum, é assim, é uma carne super premium, sabe? E Uhum. aqui eu não vejo tanto, e a gente tem acesso, teria acesso bem próximo até. Então eu tô para fazer uma live sobre isso. Eu acho que eu vou falar sobre essas questões. Eu acho bem interessante essas questões nutricionais, assim, das carnes, porque o ruminante a gente só pensa no boi, né? Só vem na É. cabeça o boi, mas as Uhum. ovelhas, nossa, a gente tem um rebanho super, E super aqui no Brasil a importante. gente não tem o elk, né? O veado, Não, os alce. Tem muito animal é ruminante boa a que, carne? É boa a carne? Vocês já provaram? nossa, eu dou aula de ciência e matemática e um dos meus alunos, o avô dele é um indígena canadense. Não vou Aham. lembrar agora a tribo dele, mas basicamente no extremo norte ali, fronteira assim com Alasca. E ele tem Caçador. 83 anos, caçador, Ah, que até hoje. massa! Ele matou um alce e processou a carne, deixou um pouco para a família dele me deu alguns filés e um pouco de carne moída para eu provar. E assim, é muito diferente. É uma carne extremamente saborosa, que eu até diria que Uhum, se você desse para qualquer pessoa, não seria no paladar deles, assim, porque uhum, é forte, assim, é uma carne. Eu achei assim incrível, muito gostoso, uhum, muito saboroso. Sabe, você mistura um pouco de manteiga ou gordura de porco, alguma coisa assim mais gordurosa, porque é magra a carne e uhum. fica assim, fica muito bom. E até a falar, no Canadá e nos Estados Unidos tem um mercado para isso. Na verdade, eles vendem carne de elk, né? Carne de alce, carne de Uhum. veado e carne de bisão. E isso assim, essas empresas vendem que nem a carne de boi. Então é interessante isso. Você falou da ovelha Sim, lá, na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos é até um mercado completamente diferente, bem mais variado, né? é muito variado, é verdade. Sabe quando tu falou isso da caça, eu lembrei do Joe Rogan, porque eu amo e ouço sempre os podcasts dele. E sempre que tem caçador, assim, pra mim são os melhores episódios, sabe? Eu amo quando eles contam as histórias. Tem o Vanella, o Steve Vanella, que é Citronela, isso, né? aham, do Meat Nossa, Eater. Ai, eu é amo! Quando muito ele legal. vai assim, é muito Você massa, vê né? o. Eu fiquei viciado nessa série. Eu E vi, a gente, assim, eu nossa, assistia demais. também, Muito, eu muito também. legal. Uhum, É muito massa. Sim, foi ele que introduziu, assim, que levou o Joe Rogan pra caça, né? Foi a primeira uhum, vez que ele disse, assim, que foi caçar e depois daquilo ele disse, ah, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida.
Exato. Eu disse assim que foi o Steve que levou. Ah, que Uhum. massa. Eu nunca provei. Eu provei, a única carne diferente foi canguru, que eu acho que talvez tenha um pouquinho dessa textura assim que tu disse. É bem mais forte, bem magra Uhum. e tem que estar fazendo com alguma coisa assim gordurosa, senão fica meio. Mas é Seco, assim. saborosa. Mas É. é saborosa. Bem Uhum. como tu disse. Alguém perguntou aqui, eu acho, perdi o comentário, mas perguntaram assim: entra nessa dieta alguma folha, alguma coisa, legumes? Depende, varia a dieta. Vou deixar os guris falarem o que eles acham, depois eu posso dizer. Eu posso falar rapidinho Aham, aqui, depois deixar o Zé aham. falar também. Uma coisa que a gente gosta são os sprouts, Brotos. em português, brotos, exato. Uhum, broto. Porque é o que acontece, né? A semente é super bem protegida, é uma parte assim do processo da planta super valioso. Então a semente é muito bem protegida. E a outra parte muito bem protegida é quando a planta já está grande, ela já desenvolveu as defesas químicas, porque lembra, a planta não pode correr, ela não pode fugir. Então, como que ela se defende? Ela produz químicos, né? E esses químicos, então, são especificamente o design deles é para assustar esses predadores, é para o predador botar na boca, falar ou ser tóxico para ele, né, ou vomitar ou alguma outra coisa. E esses animais desenvolveram métodos, enzimas para quebrar essas toxinas e por isso que eles evoluíram comendo esse tipo de comida. Mas enfim, a planta quando já crescida, ela já tem esses mecanismos químicos para se defender. O broto está num ponto incrível ali no meio, onde ele não é semente e ele não é uma planta já crescida, desenvolvida. Então ele ainda não tem essas proteções químicas. Então comer o broto é um ótimo jeito de você acessar aqueles micronutrientes, aqueles minerais, as vitaminas, sem o lado negativo, que são essas defesas químicas. Eu não vou saber o nome em português, mas oxalates, Uhum, uhum. phytates, coisas assim. Oxalatos, Exato. Antinutrientes. exato. Os antinutrientes tem um. Exato. Se fala bastante em oxalato agora, hoje em dia. Esse Uhum, pessoal que faz suco verde, essas coisas assim, cheias de oxalato, uhum. que realmente faz muito mal, assim, que é outro assunto, né? Faz muito mal para um monte de questões. Quem tem doença autoimune também, para várias questões de. Tem uma amiga nutricionista que fala bastante de oxalato, que é bem interessante. Depois posso mandar para quem quiser saber mais sobre isso. O que mais apareceu? Arcovinos botou aqui. Publicamos em nossa revista um artigo do médico geriatra Emílio Moriguchi sobre as qualidades nutricionais da carne ovina. Que legal! Depois, se tu Legal. puder me mandar, vou querer esse aí. Coma mais carne de cordeiro. Boa! Eu vi uma Eles pergunta colocaram, legal que legal. aqui do Pedro. Uhum. Olha, assim, uma pergunta que eu tenho é quão economicamente viável a produção mais humanizada de carne em larga escala? Ou, em outras palavras, a supply chain atual vem de uma busca pelo lucro ou de viabilidade? Não, é uma pergunta super complexa, mas muito É. interessante. E o Will Harris toca nisso brevemente no podcast do Joe Rogan. É o primeiro podcast dele com o Joe Rogan e ele fala o seguinte, adorei esse exemplo, ele fala assim, se a primeira coisa que vai acabar é o espaço, a produção industrial ganha da minha produção. E vamos lembrar, o Will Harris é o dono do White Oak Pastures, uma fazenda regenerativa. Então ele fala, se a primeira coisa que acabar é o espaço, a produção industrial é melhor que a minha. Mas se qualquer outra coisa acabar, ou basicamente acabar a água, ou acabar o topsoil, que é o solo fértil, e outros aspectos acabarem antes, Uhum. tipo os fertilizantes ou a resistência das plantas e dos animais a novas bactérias, por Pesticida. exemplo. Aham. Exato, mesma Uhum. coisa, pesticidas. Se qualquer um desses fatores ser o problema antes do que o espaço, a minha produção é melhor, porque a minha produção é mais resiliente nessas fronteiras quanto a produção industrial, ela realmente o forte dela é que num espaço pequeno você consegue botar 10 mil cabeças de gado, sabe? Lá no Canadá eles matam, acho que era 1.600 ou 6 mil porcos por dia. Isso em Alberta. E é assim, Uhum. sabe? É numa escala que realmente, como é que você compete com isso? Como é que você compete com alguém que bota porcos dentro de um galpão e eles têm um elevador dentro do galpão, abaixa todos os porcos em um gás CO2 e, assim, mata todos os porcos de uma vez
né, em uma levada só. Você não compete com esse tipo de produção. Mas esse é o negócio. É esse tipo de produção que a gente deveria tá buscando, tá dando apoio financeiro, porque eu não acredito que vai ser espaço que vai acabar antes. Eu acho que vão ser outras questões que vão virar pautas importantes aí para frente. Então o Will Harris traz esse ponto. Eu recomendaria você ir assistir o podcast dele. Muito O Joe bom. Rogan, ele realmente explica muito bem essa ideia de será que a gente consegue fazer isso em grande escala? E a questão não, a gente é extremamente criativo, sabe? A gente bota a nossa cabeça num problema e a gente resolve ele. Então a questão só não virou um problema ainda, mas eu, Zé Gui, a Lívia, todas as pessoas que ela traz aí, né, no podcast, os agronautas, essas pessoas estão começando a falar sobre esses assuntos de agricultura regenerativa. Enfim, o importante é isso, é que vai valer a pena, eu acredito, isso é a minha opinião, porque essas questões, a gente vai achar soluções para os problemas, a viabilidade econômica, a gente vai achar soluções para esse tipo de problemas. Então é mais sobre o que a gente quer para daqui a 50, 100 anos. Você conhece o Sadhguru, é um cara que ele trabalha com regeneração das florestas na Índia, do solo na Índia. Ele tem esse programa mundial que chama Save Soil, e isso são os cientistas dele falando, não sou eu, que a gente tem mais 50 anos de topsoil. Eu não vou saber agora o termo de topsoil em português, mas é o solo com vida, basicamente, o solo fértil, o solo vivo. A gente só tem mais 50 anos. Por quê? Porque as nossas práticas industriais, e você vê isso naquele vídeo, no documentário, mata todo esse topsoil, exato, com erosão ou com esterilização, né, do sol. Pelo terreno ficar exposto ao sol o dia todo, mata todas as bactérias. A gente sabe que essas plantas não crescem sem um microbioma diverso e forte ali embaixo da terra. Então, isso que eu teria para dizer nesse assunto, é que a gente sabe que produtores conseguem fazer isso em grande escala, mas obviamente não grande que nem a produção industrial. E se a gente quiser realmente resolver isso, a gente tem que, na verdade, abordar muitos outros problemas antes de chegar, né, nessa solução mundial, assim, vamos dizer. Sim, exato. E nem tudo... Exato. Quer falar, Zé? Não, eu tinha algo em mente, mas se quiser completar aí. Não, pode falar. Isso, assim, voltando um pouco para a questão do TK Ranch, né, a opção de compra deles, eu vejo que o que sustenta o negócio deles são clientes muito fiéis. Não são muitos clientes. São clientes como eu e o Thiago, que ia lá todo mês gastar $600, né? E não só porque era uma qualidade assim muito acima do que a gente encontrava no mercado. Lá a carne no mercado era boa. Aqui a gente encontra carne ótima no mercado, em preços melhores. Mas você está subsidiando um processo. Você sabe que é uma família muito honesta ali, trabalhando duro, preservando uma boa área de pradaria, ali, que eles não vão vender para um frigorífico, para uma indústria de óleo, que vai degradar e tirar os animais de lá, que são muito importantes. É uma área que, por não sei lá quantos anos, milhões, foram habitadas por bisões, né? E foram parte daquele ecossistema. As plantas, elas param de capturar carbono se o animal não vai lá e poda ela. Então ele tem que estimular a fotossíntese, né? A planta a crescer e capturar mais carbono, né? E isso faz com que as raízes também cresçam. Isso ajuda também na penetração da água no solo. É todo um ciclo, assim. Isso cria solo, né? Ao invés do que está acontecendo, da gente perder solo. Então, você vê como tem esse subsídio. Assim. Eu e o Thiago, a gente não abria a mão do TK Ranch porque a gente acredita nisso também, além de ser uma carne muito boa. Um pouco mais cara, vou falar, não era muito mais cara, não. Era um pouco mais, assim. Sim, E era uma carne sim. dry-aged. Normalmente carne dry-aged é um pouco mais cara. Ainda. Tem uma perda, né? Você tem que tirar a superfície que oxida. Exato. Bom, só aí tu já falou várias normalmente do que é dito dos benefícios da regenerativa, né?
falou da água, menos erosão, o topsoil, ou criar esse novo solo. E também tem essa questão da eficiência. Eu fui agora recentemente no Fórum da Liberdade, a gente estava falando sobre isso, e chegou uma dúvida parecida até com essa. Ah, mas será que é possível a gente fazer algo em larga escala? Ah, a gente tem que produzir mais comida, a demanda está aumentando, principalmente por proteínas, se a gente fosse pensar. E os alimentos de origem animal a gente sempre tem em mente como os principais, e são mesmo. E uma coisa que eu acho interessante a gente pensar é o seguinte, perguntaram assim, né, ah, mas é viável? Eu disse, gente, para mim não existe uma imagem mais perfeita de sincronia do que um boi pastando. Pensa o seguinte, comida, a produção de alimento tem tudo a ver com o meio ambiente. Ele tá ali, isso é a natureza. Quando falam, né, às vezes até tem um meme, assim, dizendo, ah, o pessoal que fala de carne à base de plantas, daí bota aquela imagem daquelas indústrias enormes, essa é a planta que eles estão se referindo, né? As plantas industriais. A gente não quer isso, a gente quer um boi pastando, a gente quer essa carne de qualidade aqui que os guris estão falando bastante e comentando, né, sobre essa questão até da dieta, assim, de como isso interfere. Então, a partir do momento que a gente tem menos demanda, talvez, eu acho que o consumidor aqui tem um papel que a gente não percebe o quão importante é o nosso papel, de realmente estar lá e apoiando esse tipo de produtor, deu. É demanda e oferta, assim, não... Exato. né? A gente tem isso, é uma lei da economia, assim, imutável. Então, a gente tem que, sim, entender essas questões, ir atrás, se realmente notar a diferença, que nem os guris notam aqui, tanto na saúde quanto na questão ambiental, viram lá como os produtores produzem e valorizar isso. E a gente valoriza apoiando, comprando dessas pessoas, não tem outro jeito. Eu ia dar um exemplo que é no Uruguai, né? Isso assim, eu ouvi falar de gente de lá, mas que a carne grass-fed, ela é mais barata do que a carne grain-fed. Então, isso é o exemplo aí, né, de se o incentivo está no lugar certo, qualquer produção vai ser economicamente viável. Então, infelizmente, o incentivo hoje está na produção de milho e soja, que é o modelo industrial de carne, né? É fazer ração para alimentar esses bois, quando eu acredito que esses bois, né, eles não evoluíram comendo grãos, não evoluíram comendo milho e soja. Não. E se os incentivos estivessem na área de pasto, né, criação ou manutenção de pasto, aí a gente talvez estaria tendo perguntas né, diferentes de se isso é viável ou não. Ou a gente teria, né, outros problemas para solucionar, mas não seria esse. Então, realmente é um ponto interessante aí. Né, quanto mais gente sabe disso, quanto mais gente tem interesse, está disposta a pagar, mais produtores vão falar, pô, olha, tem gente pagando por isso, eu vou fazer isso então, Claro. né? Claro, quanto mais tem lucro. Eu não sei se vocês viram, mas esse livro aqui, ó, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar também do Gabe Brown. Esse aqui, gente, eu tinha até mostrado esses tempos. Ele fala justamente, é muito parecido até com o Will Harris, tá? Essa transição. Ele chama aqui, né, a jornada da família para a agricultura regenerativa. Mas ele conta, assim, e o Gabe é muito... Nossa, esse livro é sensacional. Ele conta justamente como funciona a questão, assim, dos incentivos perversos que tem nos Estados Unidos para o pessoal que é subsidiado para plantar os grãos. Então, aquelas fazendas que antigamente tinham tudo ali no mesmo lugar, o animal no pasto, o esterco dele no pasto, dando toda aquela questão, assim, de sincronismo, realmente, tudo certo. Isso foi completamente separado. Daí foi lá para os grandes confinamentos, a produção da agricultura é longe dos animais, então ele conta bem direitinho isso e fala, porque ele era convencional antes, ele mudou, né? Ele fez essa transição, digamos que nem o Will Harris. Muito bom. Esse livro é tri bom mesmo. Legal. Legal, não conhecia não. Gabe Brown? O Gabe Brown. Ele tem... Sabe aquele documentário que tem no Netflix que se chama Solo Fértil? Acho que foi traduzido assim, que é Kiss the Ground. Ele aparece lá nesse Kiss the Ground. Ah, legal. É um bem gordinho, assim, um senhorzinho, bem querido. Deixa eu ver se mais alguém perguntou alguma coisa. Eu tinha uma pergunta que passou do Fred. Ah, tá. Quais as principais carnes valem a pena entrar nessa dieta e quais não indicariam? Bom, isso seria, assim, mais opinião pessoal minha. Eu gosto muito do bovino. E
assim, não só por conteúdo de gordura, ou os cortes em si, né, os cortes nobres que a gente conhece, mas o sabor. Não tem especificamente a carne ideal. O que vale a pena, eu diria, o que vale a pena no seu bolso, né, e o que vale a pena na sua barriga. Se você gosta daquilo, compra aquilo, e se você consegue pagar por aquilo, então mantenha isso na sua dieta. Não teria nada que eu não indicaria, a não ser carnes feitas de plantas. Que isso não seriam carnes, mas só para deixar isso bem claro. Menos a carne de laboratório, né, gente? Não, A gente tá chegando. a gente nem entrou nisso ainda, mas isso aí Deus o livre. é um dragão de sete E cabeças. miúdos vocês comem? Vocês comem assim fígado? Então, aqui a gente é difícil de encontrar de qualidade, né? Assim, fígado convencional eu não como. Uhum. Então a gente compra aquelas cápsulas que vem o. Ai, que chiques. É, Do Paul Saladino? Não é da marca exemplo, dele, o Ancestral Health, mas muitas, parecido. Parecida. tem muitas por aí. Uhum. E aí, assim, quando eu viajo para o exterior, eu tento sempre pegar uma leva, trazer de volta. Uhum. Mas bem, Que massa. não é algo no meu cotidiano, assim. Eu sinto que a Sim. gente não precisa de tantos miúdos assim. A gente até é tão denso em nutrientes, o nosso corpo é tão inteligente, a gente recicla esses nutrientes, né? Então a gente usa e reusa, a gente não precisa ficar todo dia como esses caras, o Paul Saladino, falaram aí do Liver King, né? Eles, eu acho que exageram um pouco comparado comigo, assim, com muito menos. Sim. E uma coisa que eu ia perguntar, eu acho que talvez passou uma pergunta e eu não falei, mas quais benefícios vocês viram, assim, principais quando começaram a mudar a dieta? Vou dizer depois por mim, tá? Mas, assim, mudou a dieta e daí percebeu algumas coisas. Olha só, isso aqui nem percebia que era, assim... Uhum. Quer começar? Nossa, eu tenho, assim, muitas, né? Mas além de energia, sono melhor, né? Acho que a primeira coisa foi acordar sozinho, 6 da manhã, assim, sem despertador, com muita energia. E aí, coisas como dores nas juntas, dor no ombro. É engraçado, uma coisa que eu e o Dylan, do Tiki Ranch, temos em comum, quando a gente come batata, dá uma dor no ombro, assim. E uma coisa engraçada, Olha só! eu testo às vezes, não, vou comer batata, vamos ver se dá. E assim, aí eu vou para a população que exige, né, as juntas, você pega uma carga pesada e eu sinto. E é algo que eu tinha antes de eu começar a dieta. Agora não sei Olha por quê, só. assim, se é o carboidrato ou alguma coisa na batata. Com outros carboidratos não acontece. E também Sim. não acontece com todo mundo, né? Thiago, não sei. Faz uns 3 anos que vocês estão fazendo a dieta, mais ou menos? Quase 3 anos. Bastante. Para mim, os benefícios foram aí na mesma linha. Com certeza, sono melhor, assim, sono profundo. Um dos maiores benefícios para mim, acho que o Zeg não mencionou, mas é uma coisa que ele já mencionou para mim, é a facilidade em construir e manter músculo. Então, apesar de eu sempre ser bem atlético, assim, a gente sempre fazer esporte, malhar, etc., eu tinha muita dificuldade em botar peso, peso muscular. E também manter esse peso. Assim que eu entrei na dieta carnívora, assim, acho que passou, eu diria, entre 8 e 12 meses, eu tinha ganhado mais ou menos 10 quilos de músculo. E malhando, óbvio, mas só para claro. mostrar como uma hora que você realmente está comendo proteínas de alta qualidade e você está comendo bastante caloria, você não queima o músculo que você já tem e você você constrói músculo com muito mais facilidade. Outra coisa que eu diria é a clareza mental. Para mim, assim, juro, você consegue até ver nas minhas notas, assim, na faculdade. Tipo, é bizarro, assim, mas depois de um ponto, sabe, na dieta, você consegue focar por muito mais tempo, você se sente uma clareza muito aguçada, poder estudar, fazer coisa que eu não gostava, assim, tipo, estudar às vezes é chato, sabe, mas você tem que estudar, você tem que fazer certas coisas, certas tarefas. Para mim, essas tarefas estavam cada vez mais e mais fácil, eu acabei virando mais organizado. O Jordan Peterson brinca sobre isso, né, tipo, arrumar o seu quarto, arrumar a sua cama. Mas eu sinto que é uma coisa de verdade, assim, me deu força para fazer as coisas básicas que tem que ser feitas e que antes era mais chato de fazer e agora simplesmente faço com mais facilidade. Que massa. Enfim,
uma das coisas. Muita coisa, né? Muita coisa. Eu fiz um post esses tempos, inclusive, porque eu li um artigo que tinha saído. O pessoal, claro, era autodeclarado, mas todo mundo que falava dos vários benefícios, tudo que encontrou fazendo a dieta era no mínimo 6 meses de carnívora. Mas assim, de tudo, né? Desde reversão de diabetes, outras coisas, mas sono aparece muito. Esse bem-estar geral que a gente fala. Uma coisa que tu falou agora da massa muscular, eu mesmo não faço dieta carnívora, mas o meu marido, quando ele começou assim, ó, se sentiu super bem, assim, mentalmente. E a gente vai na academia e ele começou a ganhar peso, mas massa magra, eu acho que foi tipo isso, assim, uns 7, 8 quilos em poucos meses. E o meu Deus, olha isso! É muito impressionante. É bem que nem tu disse, né? Tu come uma proteína de qualidade, não fica assim, comendo pouquinho ou cuidando com a gordura. Tem gente que tem muito medo, às vezes, da gordura, enfim. Mas cada um vai ter uma reação, né? A gente não pode dizer aqui que todo mundo vai ser assim. Mas isso é uma coisa muito legal. Muito boa mesmo. E a questão do sono também. Bem, nós dois, assim, notamos bastante isso. Ah, mas que legal, guris. Acho que falamos de bastante coisa. Faltou alguma coisa aí que a gente tinha comentado que ia ser legal falar e esquecemos, será? Meu, assim, a gente tocou em uns mitos, não sei, Zé Gui, você ia falar uma coisa aí? Não, não, eu ia falar, na verdade, de continuar o assunto, né, dos sintomas da dieta, mas Ah, pode, tá. Não, pode falar. né, eu acho que é interessante, né, foi algo que não foi só comigo, eu ouvi daquele médico Sean Baker, de clientes dele, porque ele tem uma plataforma que ajuda pessoas com doenças autoimunes através da dieta carnívora, ou uma low carb. Exato. E tiveram pessoas assim com uma situação parecida com a minha, viciadas em tabaco, em nicotina, e que a Olha dieta só. facilitou muito, né, o parar de fumar, parar de ingerir, consumir nicotina. Isso para mim foi muito interessante. Facilitou demais, porque eu já tinha tentado várias vezes. Eu lembro que antes da dieta eu tentei com floral e me ajudou, mas voltou, sabe? Agora com a dieta carnívora nunca voltou. É uma coisa Ah, assim, que coisa boa. viciou total. Tem gente que até para de fumar, por exemplo, e não era nem cigarro, era tabaco mesmo, mas tem uma coisa muito forte e acaba sentindo o cheirinho e sente aquela vontade para sempre, para o resto da vida. Eu não tenho mais isso. Não tenho mais essa coisa de querer. Para mim tá muito estável. Isso é muito interessante. É legal. Muito bom. Bem interessante mesmo. Que legal. Ah, eu ia comentar com vocês, eu vi aqui que o Léo entrou na live, que nós fizemos um episódio, o Léo é um agronauta também, com o Alessandro Medeiros, que é ultra-atleta, que é carnívoro, e ele fala muito no episódio, assim, de todos os benefícios, de tudo que a carnívora trouxe para uma alta performance. Então aqui a gente está falando, a gente treina, tá ganhando músculo ali. O Alessandro corre 190 quilômetros, faz Ironman, assim, ele faz coisas incríveis. Então é bem legal de ouvir esse episódio. Depois eu posso mandar para vocês e deixar aqui. E também, junto com o Alessandro, tá o Ciro. O Ciro também faz uma dieta, digamos assim, animal-based, eu diria, não é 100% carnívora, mas ele é cardiologista, então ele tira, assim, fala de alguns mitos que a gente aqui acabou não entrando, mas questões, assim, de comer muita carne faz mal, essas coisas, assim, a gente acabou falando também no episódio dos agronautas. Depois, se o pessoal quiser escutar, ficou bem legal. Legal. Todo mundo elogiou bastante, assim, que tá bem interessante. E essa dieta realmente, né, parece muito nova, mas não, de nova não tem nada. A gente fala às vezes, pois é, parece que é uma moda, mas moda é os ultraprocessados e tudo que a gente vem comendo nas últimas décadas aí. Entra num supermercado e fala que comidas estavam ali há 100, 200 anos atrás, ou existiam, né? Porque não tinha supermercado há mais de 100 e tantos anos atrás. O supermercado é um fenômeno muito novo, novíssimo. E é o que você mencionou, é aquela frase que ninguém sabe de onde vem, né? Mas as pessoas estão culpando comidas ancestrais para os problemas modernos. Estão culpando os problemas modernos nas comidas ancestrais. É exatamente esse negócio. Problemas cardíacos, ataque cardíaco, não era um problema comum
antes do século XX. E hoje é um dos maiores causas de morte do mundo, né? Então, o que aconteceu ali? É realmente uma coisa que tem que ser bem estudada. Eu só acho que né, a gente não pode apontar para a carne, que é uma coisa que a gente come há milhões de anos, e falar, não, isso aqui isso está dando problema cardíaco, mas esperou até o último século para dar. Antes não estava dando. Então, que nos trouxe até aqui, teoria... né? Que fez com que a gente tivesse... Eu estudei um ano de nutrição, não sei se eu comentei antes com vocês isso, mas antes de ir para o doutorado, eu estava estudando nutrição. E é assim, ó, é impressionante. Tudo isso se aprende, nossa evolução, através da carne, não sei o quê, tudo isso. Daí chega lá na ponta, mas tem que diminuir a carne, por causa da gordura. Não, mas também saturada. gordura da carne dá ataque cardíaco, entope as veias. Eu fico pensando, nossa, mas deve ter sido uma sorte danada. A gente tá comendo carne há milhões de anos e sobreviveu tudo isso, assim, né? Câncer, nossa, câncer no colo, ataque cardíaco. Nossa, gente, realmente uma sorte, uma bênção estar aqui. Mas a realidade mais provável é que essas comidas sempre nos fizeram bem. E o problema, na verdade, está, no jeito que a gente produz essa comida hoje, e dois, em todas as outras comidas que nunca existiam antes e que a gente decidiu adicionar no nosso cardápio, falando que era comida de verdade, quando na verdade não é. Exato. Não, exatamente. Eu vi aqui que veio um comentário bem legal falando que uma reportagem do triatleta, que é o Alessandro, na revista Pecuária Sul. Isso é muito legal, gente, porque a revista Pecuária Sul, é aqui, né, do Rio Grande do Sul, eles vão, assim, viajam, além daqui, eles viajam também até para fora, já tem matérias de fora, no Uruguai, na Argentina, e eles agora tem um caderno especial que se chama Carne e Saúde. E eles vão acompanhar o Alessandro e falar sempre, assim, desse tema, né, carne e saúde, relacionando isso, o médico que acompanha ele, a Nutri que acompanha ele, todos... O pessoal ali tá envolvido nesse caderno para levar um pouquinho para os produtores isso também. Porque às vezes a pessoa produz um alimento de altíssima qualidade e às vezes nem come ou não come tudo que gostaria ou tudo que poderia porque acha ainda que carne, por algum motivo, né, não deveria estar comendo tanto, enfim. Então acho que é bem legal. Obrigada por ter lembrado, Maurício. Maurício que falou. Obrigada, Maurício. Então tá bem. Eu acho que tudo que a gente comentou, assim, eu vou tentar lembrar algumas coisas e colocar na legenda. Se vocês tiverem depois alguma coisa, né, extra, me lembrem também que eu não colocar. E acho que agradecer vocês pelo tempo. Achei muito legal, assim. Acho que a gente tem que trazer assim essas experiências. Eu fiquei tão feliz que vocês estavam lá no Canadá, agora estão aqui, tem essa experiência para trazer pra gente. E se precisarem de mim para qualquer coisa aí falar com o pessoal, ajudar, compartilhar futuros projetos aí de vocês, podem contar comigo. Obrigado. O prazer é nosso, Olivia. Imagina. A gente, agradecendo demais, a gente fica em contato aí, né? A gente estava falando sobre o projeto com Takura Cohen. Vamos ver o que ele responde, né? Seria muito legal trazer esse conteúdo aí em português para, né, as pessoas que estão assistindo aí, as pessoas seguem seu conteúdo, poderem ver a arte realmente que ele faz lá no Canadá, porque é uma coisa que eu nunca ouvi falar, né? Então, isso é um dos exemplos aí, mas então aí coisas para o futuro que a gente com certeza continua conversando sobre isso. Ah, que massa. Sim, muito eu queria bom. falar, Lívia, que eu te seguia lá desde o Canadá, o Thiago me mandou seu perfil, eu estava trabalhando no rancho, e lá eu tinha me encontrado, assim, o Dylan era carnívoro, as pessoas lá, todo mundo com essa mentalidade, muito mais receptivos para essa ideia da carnívora. E eu tinha essa ideia que o Brasil aqui, né, país do arroz e feijão, todo mundo não ia ser tão receptivo, por mais que tenha uma cultura de carne, de churrasco enorme, eu não me encontrava nesse ramo. E, encontrando pessoas como você promovendo low carb, carnívora, publicando estudos e promovendo essas conversas foi uma grande força, assim, um grande chamado, assim, voltar e me conectar com essas pessoas. Que massa! Essa oportunidade, muito especial para mim, o Thiago, eu tenho certeza que também. Que bom, que bom, fiquei muito feliz. Quando estiverem aqui, vierem para o sul, me avisem que a gente faz um churrasco. Ótimo. Não tem outra coisa pra gente tem coisa melhor. combinar.
Ah, que bom. Obrigada, pessoal, também que ficou aqui com a gente bastante tempo, né? A gente estava bem tranquilos aqui falando. Obrigada, Thali. Vi que o pessoal estava elogiando aqui vocês, guris. Obrigado. Legal. Obrigadão, então. Boa noite. Depois eu vou salvar a live e marco vocês, tá? Ótimo. Pô, obrigado, Lívia. Boa noite. Imagina, eu que agradeço. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.